Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao conteúdo de tipo de rochas, minerais e fósseis. Eu sou o professor Artelu Daniel e vamos dar início à aula agora. Falando sobre tipos de rocha, antes nós temos que falar sobre sua origem. A Terra se formou há 4,5 bilhões de anos. Ela se formou através de altíssimas temperaturas, no caso, as rochas, altíssimas temperaturas e altíssima pressão. Aí nós temos a imagem de um vulcão em erupção e, consequentemente, o nascimento de algumas rochas. As rochas mais antigas datam de 3,5 bilhões de anos atrás. Inclusive, de lá para cá, é possível analisar um ou outro ser vivo que ficou impregnado nela. A rocha, então, é o que, professor? É um agregado de minerais que ocorre em grande extensão, como nós vemos nessa imagem aí. Aí é uma rocha mostrada em uma fotografia que passou pelo processo de solidificação da lava derretida, tá certo? Tipos de rocha. Existem aproximadamente três tipos básicos de rochas, que são as rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares, tá certo? Falando sobre cada uma delas, vou iniciar sobre as rochas magmáticas ou ígneas. Elas podem ser de dois tipos. Tá aqui a rocha magmática ou ígnea, ela tem origem nos vulcões ou próximo a ele, uma origem próxima a eles. Elas podem ser extrusivas ou intrusivas. As rochas extrusivas elas se formam fora do vulcão e as intrusivas dentro, no interior. Falando agora sobre rochas intrusivas e extrusivas, nós vamos dar alguns exemplos dela. Por exemplo, de extrusivas, nós temos a obsidiana, nós também temos o basalto, nós temos também a terra roxa, que apesar de terra roxa, não é roxa, é vermelha. Ela se forma da decomposição do basalto e ele é altamente rico em minérios e minerais que servem para as plantas, tá certo? Já um exemplo de rocha intrusiva, nós temos aqui o granito, que ele é composto basicamente de três outros tipos de minérios, que é o quartzo, feldspalto e mica. Outro tipo de rocha que nós temos são as metamórficas, que, como o nome sugere, ela se origina da transformação de outras rochas. Funciona mais ou menos assim. Aqui está a rocha metamórfica. Através de altíssimas temperaturas e pressões, as rochas sedimentares podem se transformar em rocha metamórfica. Rochas magmáticas também, através de altíssima temperatura e pressão, podem se transformar em rochas metamórficas. Tá certo? Exemplos de rocha metamórfica. O granito. O granito pode se transformar em gneiss, gneiss. Aqui a imagem aqui da rocha. Rochas sedimentares podem se transformar em quartzo. E rochas sedimentares também podem se transformar em mármore. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas se formam de um processo diferente. Elas se formam pela deposição de sedimentos ao longo do tempo em uma região. Olhando essa imagem aqui, a gente pode observar que vai ocorrer erosão em um determinado ponto,
vai ocorrer o transporte por animais ou de alguma forma natural até um determinado ponto. Aqui vai ocorrer a sedimentação. As partes leves demoram um pouco mais tempo para sedimentar. Já as pesadas são arrastadas um pouco mais rápido, tá certo? Logo em seguida, vai ocorrer a compactação. A compactação, como na imagem mostra, está um pouquinho rápido, mas mesmo assim dá para acompanhar. A compactação se dá através da união das pequenas moléculas das rochas. E depois vem a cimentação. A cimentação ocorre pelo acúmulo de minérios em volta do sedimento trazido pela erosão, tá certo? Fatores ambientais, físicos, químicos e biológicos podem auxiliar no processo de formação dessas rochas, as rochas sedimentares. Os exemplos de rochas sedimentares são calcário. Vamos ver uma imagem de calcário. Minerais e minérios. Minerais são substâncias que se originam naturalmente durante o processo de formação de rochas. Daqui alguns exemplos de minerais, tá certo? São vários e vários tipos. Existem dezenas. Aqui eu trouxe só algumas. Tudo bem? Um cristal é um sólido no qual os constituintes se organizam em uma determinada estrutura geométrica específica, como nós temos aqui esses cristais aqui, tá certo? Aqui é a imagem de um rubi. Ele tem uma forma geométrica específica. E os humanos, eles obtêm essas gemas e eles podem lapidar para ficar mais bonito ainda. Aqui com certeza deve ser joias lapidadas. Nós também temos os minérios. Os minérios são minerais que, sob ponto de vista econômico, pode ser utilizado em diversas atividades, como por exemplo a extração do minério de ferro. Minério de ferro, na verdade, é um mineral que serve para a produção de vários objetos, como talheres, né? A cadeira, garfo, ferramentas, etc. Os fósseis. Os fósseis é qualquer registro de forma de vida que viveu no passado, que a gente pode encontrar em rochas, na forma de rochas, tá certo? Aqui nós temos um fóssil de um animal que viveu em uma determinada época. Como se dá o processo de formação dos fósseis? Nós veremos isso através de um vídeo. Fósseis são restos de animais ou plantas preservados. Podem ser ossos, pegadas, ovos, fezes de dinossauros. Algumas vezes, o animal todo pode ser preservado, por exemplo, pelo gelo. Insetos também podem ser envolvidos em um material viscoso, que exuda das árvores, chamado âmbar, que após algum tempo endurece, preservando o inseto em seu interior. Vamos ver como um dinossauro pode ser fossilizado. O soterramento deve ser rápido. Para que o processo ocorra é necessária a presença de água e a ausência de oxigênio. Ocorre então a infiltração da água. Após isso ocorre a mineralização, onde minerais substituem as partes orgânicas do dinossauro. O processo todo pode ocorrer em alguns anos.
Ao longo do tempo, as intempéries podem levar ao afloramento do fóssil. Através de escavações se pode encontrar mais material fossilizado. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, vocês podem contactar o professor durante o chat, no horário determinado pela coordenação pedagógica. Obrigado e até mais!